Então, hoje, né, pessoal, dia 27 de maio de 2020, aula para o primeiro ano do Colégio Galileu. Bom, na aula anterior, na aula anterior, nós estávamos falando sobre função afim, sobre função do primeiro grau. Tá aparecendo para vocês minha tela aí? Porque para mim aqui no meu celular não apareceu. Tá preto ainda, acho que deve estar carregando, peraí. Não tá aparecendo não. Pelo menos não pra mim. Tá, então deixa eu ver se vai voltar. Taratã. Cara. Ainda não foi não. Vou ter que colocar, acho que apresentar minha tela em minha. Eu não queria não, mas vai ter que ser, por enquanto, a tela inteira que aparece. Aí depois eu descubro o que está rolando aqui. Bom, então, nós vimos, né, a parte de função afim. Na aula anterior, no finalzinho da aula. Eu corrigi as questões do simulado com vocês, nós começamos a ver a função afim. E nós vimos que é toda função do tipo f de x igual a ax mais b com A e B números reais e o A tem que ser diferente de zero. O A tem que ser diferente de zero, porque se o A for igual a zero, zero a parcela que está com x, a função deixa de ser do primeiro grau, deixa de ser função afim, e ela se torna uma função constante. Nós vimos que o A ele tem um nome específico, né? O nosso A aqui, ó. Ele é chamado de coeficiente angular. Em termos de exercícios, eu falei para vocês que poderia ser o quê? A nossa taxa variável. E vimos que o B, ele é o nosso coeficiente linear. E em termos de interpretação de exercícios, é a nossa taxa fixa. E aí nós vimos lá um exercício modelo, né, sobre esse tópico, sobre essa ideia de construir e de escrever a função. Hoje nós vamos ver a parte de construir o gráfico de uma função do primeiro grau, né? Então nós vamos ver o gráfico. Como que é o gráfico de uma função afim, uma função polinomial do primeiro grau. Eu sei que a maioria de vocês, né, já lembram disso aqui, lembram dessa ideia e sabe que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. É uma reta para isso. Mas quando a gente vai começar a explicar a função do primeiro grau, a gente pede para você fazer o seguinte. Vamos supor que eu tenho essa função aqui, ó, f de x igual a 2x mais 4. E aí eu quero desenhar essa função. Eu quero desenhar ela para ver o que vai acontecer. Aí,
A gente ensina para vocês primeiro a ficar fazendo uma tabelinha, né? Ensina a fazer uma tabelinha. Uma tabelinha lá que você coloca X, aí aqui você coloca, você substitui, né? O valor de X. E aqui você encontra o Y. Desnecessário, né? Mas enfim. Olha lá. Aí a gente pegava e fazia você jogar valores para X para encontrar Y, né? Você jogava os valores que você queria. Você jogava os valores que você queria. Mas desse jeito demora, a gente vai fazer questão, né, Pedro? Demora demais, né? Mas é o jeito tradicional, teoricamente. E quais eram, Gabriel, os valores que geralmente a gente substituía? Você lembra? Era número muito pequeno, era tipo menos Exatamente. A gente geralmente colocava menos 1, 0, 1, 2 e menos 2. Colocava esse tanto de coisa, né? Mas a gente precisa colocar esse tanto de coisa. Para determinar uma reta, a gente precisa de quantos pontos? dois pontos. 2 pontos, no mínimo, né? No mínimo 2 pontos. Então a gente não tem necessidade de ficar jogando aquele montão de valor. Então a gente vai jogar 2 pontos. Apenas 2 pontos. Escolhe aí, Gabriel, já que você está conversando comigo. Qual valor que você quer que a gente jogue para X? Põe aí menos 1 Menos 1 e qual é o outro? e 0. Esqueci que está com a. Menos 1 e 0. Beleza. Então nós vamos substituir menos 1 no lugar do X e 0 no lugar do X depois. Então o que seria menos 1 no lugar do X? É como se eu escrevesse para você f de menos 1. Quando eu escrevo isso aqui, eu estou substituindo o x por menos 1. Então eu faria 2 vezes menos 1, que é menos 2, mais 4. Menos 2 mais 4, 2 positivo. Então, eu encontrei o seguinte ponto no plano cartesiano, que quando o meu x for menos 1, o meu y é 2. Agora nós vamos substituir 0. Então nós vamos querer o f de 0. F de 0 seria 2 vezes 0, que é 0, mais 4. E então daria 4. Isso significa que se o meu x é 0, o meu y é 4. Então, com esses 2 pontos, eu já consigo traçar o desenho. Já consigo fazer o desenho. Então, nós vimos que o eixo da vertical é o eixo y. Que é o eixo das ordenadas, né, da vertical. E o eixo da horizontal é o eixo x, que é o eixo das abscíssias. Eixo y, eixo x. Aí, a gente vai lá e marca os pontos, né? Primeiro ponto foi, se o x for menos 1, tá aqui o menos 1. O y dá 2 positivo, tá aqui o 2 positivo. Então, esse seria o primeiro ponto que a gente encontrou. Menos 1 e 2. O outro ponto que a gente encontrou é se o x valer 0. Então, 0 seria no meio, aqui na origem. O y vale 4. Então, 2, 3, 4. O ponto estaria aqui em cima. Então, aqui seria o 4. Agora que eu já tenho os 2 pontos, então, teoricamente, eu vou lá e traço a reta, né? Opa. Olha lá. Pronto. Ô, Pedro, Esse seria o desenho dessa função do primeiro grau. Pode falar, mano. o Wellington falou ali no chat que é de 2 em 2. Então, tipo, eu posso afirmar que se o x for 1, aí o y vai ser 6, por exemplo. Isso, isso. Essa ideia que ele está falando que é aumentar de 2 em 2 é justamente por causa disso, ó, por causa dessa taxa variável aqui, que é o nosso 2. Por isso que está acontecendo. Então, ó, observe que, realmente, se o x for
Vamos colocar aqui se o x for 1, né? Igual vocês falaram. Se o x for 1, eu não precisava de fazer isso, mas se o x for 1, f de 1, a gente viu que vai dar 6. Como sempre, Pedro. Como sempre. Então aqui, ó, se o x for 1, vai dar 6 lá em cima, ó. Seria bem aqui o ponto, né? Observe que aqui ia dar o 6, ó. 4, 5, 6. Então, por isso que a gente afirma que uma reta é uma infinidade de pontos. Então, por isso você não precisa ficar jogando um montão de valores. Você precisa apenas de 2. Observe que nesse caso aqui dessa função, quando eu tenho aqui, ó, fx igual a 2x mais 4, observe que o seu a vale 2 e o seu b vale 4. Observe que o seu a vale 2 e o seu b vale 4. Como o meu a ele é 2, ele é positivo, ele é mais do que zero, ele é positivo, nós temos que a nossa reta, ela vai ser o quê? Ela está crescendo. Nós vimos isso aqui nas nossas aulas anteriores, que uma reta significa crescente. Eu estou querendo dizer que quanto maior for o x, quanto mais eu aumentar o x, mais o y também aumenta, né? Maior vai ser o valor de y. Então, como a maior que zero, a reta é crescente. Opa. Beleza. Agora vamos ver um outro caso, tá? Eu vou só trocar o sinal. Eu vou só trocar o sinal do 2 aqui. Eu vou colocar o 2 agora negativo. Então vamos supor que eu queira desenhar a outra função aqui, ó. F de x igual a menos 2x mais 4. Então, como a gente está começando a aprender, teoricamente, nós vamos ver passo a passo, né? De novo. A gente vai colocar o valor para x, substituir na função e vamos encontrar o y. Como vocês já sacaram que eu preciso só de 2 valores, então já vou agora fazer só 2 pedacinhos aqui para a gente jogar esses 2 valores. Eu preciso apenas de 2 valores, que com 2 pontos eu já consigo determinar a reta. A gente pode jogar os 2 valores que quiser, mas eu vou jogar os mesmos valores que o Gabriel citou como exemplo anteriormente, tá? Eu vou jogar menos 1 e 0. Então eu vou colocar menos 1 no lugar do x, f de menos 1, vai ser menos 2 vezes menos 1, que é 2 positivo, mais 4. Então, deu 6. Com isso, eu tenho o ponto que se o x for menos 1, o meu y é 6. Agora eu vou jogar 0, que vai ficar menos 2 vezes 0, que é 0, mais 4, que é 4. Então eu encontrei que quando o meu x é 0, o meu y é 4 positivo. Agora que eu já tenho essas informações, eu consigo traçar o gráfico. Esboçar o gráfico. Então aqui eu tenho eixo y, eixo x, encontrei os seguintes pontos. Quando o x for menos 1,
Meu y é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui estaria o ponto. Quando meu x é 0, meu y é 4. Então, aqui estaria o ponto. Então, agora, como eu já tenho os dois pontos, eu traço a reta. Observe que nessa função... Deixa eu ver que cor que eu escrevi lá. Foi de verde mesmo. Aqui, ó. Nessa função, f de x igual a menos 2x mais 4, eu tenho que o meu a vale menos 2 e o meu b vale 4. Meu a vale menos 2, meu b vale 4. Então, observe que o meu a agora é negativo. E quando o meu a foi negativo, a minha reta ela deu decrescente. Ou seja, ela significa que quanto maior for o valor de x, ou seja, quanto mais eu andar para a direita, quanto maior for o valor de x, mais para baixo vai ser o y, menor vai ser o y, mais para baixo vai dar o gráfico. Então, como o meu a é menor que zero, a reta é decrescente. Tá? Então, sempre que o A for positivo, a reta é crescente. E sempre que o A for negativo, a reta vai ser decrescente. Mas eu quero que você fique fazendo isso aqui. Você vai ficar fazendo essa tabelinha, esse troço aqui? Claro que não. Eu não quero que você fique fazendo isso aqui. Né? Com essa forma, desse jeito aqui de ficar jogando tabela, jogar valorzinho e tal, e fazer tabelinha. Eu quero que você chegue ao ponto de só olhar para o desenho e, e olhar para a função e saber o jeito que é o desenho. E ao contrário, assim como naquela questão lá que eu marquei lá, para você achar a função, né? E alguns alunos marcaram 10x menos 4, outros marcaram 10x mais 4. Então nós temos algumas características aqui. Quais são essas características, né? Então vamos colocar uma observação aqui. Pessoal, teoricamente, eu tenho dois pontos aqui muito especiais. Muito especiais mesmo. Que é o ponto em que toca o eixo Y e que é o ponto em que toca o eixo X, tá? Então aqui eu vou analisar o caso que ela é crescente, ou seja, o A positivo, e aqui eu vou analisar o caso em que ela é decrescente, onde o A é negativo. Então o A aqui é positivo, e nesse caso de cá o A é negativo. Esses dois pontos especiais, o primeiro ponto especial é esse carinha aqui, ó, em cima do eixo Y. Conversem comigo aí, gente. Se um ponto está em cima do eixo Y, hein? O que a gente tem certeza? Eu sei que tá friozinho, eu sei que tem muita gente que tá com sono, né? A gente tem certeza que a reta passa lá, certo? Mas não é essa a resposta que eu queria ouvir, Matheus. É o seguinte, quando o ponto está em cima do eixo Y, quanto que vale o X? X vale zero. X vale zero. Sempre que o ponto está em cima do eixo Y, X é zero. Tá? Então, ó, quando o ponto está
sobre o eixo X, eixo Y, né? Sobre o eixo Y, nós vimos isso. Nós vimos isso. X é zero. Então, imagina você pegando uma função do afim fx ax mais b. E aí você sempre vai jogar zero para o x. Ou seja, o que vai dar essa conta? A vezes zero, zero, né? Qualquer coisa multiplicado por zero é zero. Só sobra o b. Por isso que sempre onde a reta tocar o eixo y é o valor do b. Sempre onde a reta tocar o eixo y é o valor do b. Então você tem que saber o seguinte: você olha para essa função. Quanto que vale o b nessa função? Não é 4? Então ela vai tocar o eixo y 4. Lá no outro exemplo que eu coloquei para vocês, ó, quando você olha para essa função, b é 4. Então ela toca o eixo y no 4. Se nós formos lá na minha atividade, aqui, ó, tá aqui minha atividade, né, que eu passei para vocês. Aí eu venho aqui e olho aqui, ó. Nessa questão, está vendo que onde toca o eixo y é 4? Então significa que o b é 4. Então aqui eu já eliminaria a primeira alternativa, porque está menos 4, e eliminaria essa quarta alternativa aqui, ó, porque também está menos 4. Só sobraria essa aqui, essa aqui não, de cima aqui, ó, essa aqui e essa de cá. Só sobraria essas alternativas. Beleza. Então, vamos voltar aqui para nosso bagulhozinho aqui. O outro ponto especial que eu quero mostrar para você é onde ela toca o eixo X. É onde ela toca o eixo X. Se toca o eixo X, o que eu tenho certeza agora? Se toca o eixo X, eu tenho certeza que quem vale zero agora é o Y. É o Y. Então, se o ponto... Vou tirar esse trenzinho daqui só para eu ganhar mais espaço. Se o ponto está sobre o eixo X, agora quem vale zero é o Y. Quem vale zero é o Y. Então, o Y nós sabemos que é o fx. Então, se eu jogar zero para o Y, ó, eu vou ter 0 é igual ao ax mais b. B está positivo, eu jogo para o lado de cá negativo. Então, fica menos b igual a ax. O a está multiplicando, eu posso passar dividindo. Fica menos b sobre a. Então, sempre onde toca o eixo x é o valor de menos b sobre a. Sempre onde toca o eixo x é o valor de menos b sobre a. Então, quando você saca isso aqui, o seu desenho ele fica rápido, ele fica mais automático. Quer ver? Ó? Aqui a gente não escolheu o y igual a zero, mas se eu escolhesse, ia dar bem aqui, né? Visivelmente, esse número aqui ó, é 1, 2. Visivelmente, esse número aqui é o 2. Vamos ver se vai bater?
menos o valor do B sobre o valor do A. Menos 4 dividido por menos 2, 2. Vai lá. Lá no meu outro exemplo, aqui no meu outro exemplo, ó, visivelmente, esse ponto aqui é o menos 2. Bora ver? Menos o valor do B, que é 4, sobre o valor do A, que é 2. Então, menos 4 sobre 2, menos 2. É isso aí, Léo. Menos B sobre A. Então, quando a gente faz isso, a gente já consegue bater o olho ali e saber a resposta. Esse ponto, pessoal, menos B sobre A, como é o ponto em que o y vale zero, ele é chamado de zero da função. Ele é chamado de raiz da função. Então, para que eu estou te falando isso? Porque eu quero que vocês cheguem nesse ponto, de que quando a gente pegar e ver alguma coisa com essa característica aqui, ó, f de x igual 3x menos 4. Menos 4 não, vou pôr menos 2. Pronto. Eu quero que você não perca tempo, tá? Eu quero que você não perca tempo. Eu quero que você saiba o seguinte. Eu quero que você saiba que isso aqui, você teria lá o eixo x, o eixo y. Só de olhar aqui, a gente já sabe quanto que é o b. Quanto que é o b aqui, pessoal? Nessa equação, nessa função do primeiro grau. Quanto que vale o b ali? Obrigado, Felipe. Vale menos 2. Então, eu tenho certeza que ela toca o eixo y, isso aí, Léo, no menos 2. Eu tenho certeza que ela toca o eixo y no menos 2. E aonde que ela vai tocar o eixo x? Ela toca o eixo x no menos b sobre a. Menos b sobre a. Então, ela vai tocar o eixo x. Eu posso fazer isso mentalmente, tá? Menos b, b é menos 2, sobre o a, que é 3. Então, isso fica 2 sobre 3. Que daria 0,66666. Eu não preciso dividir. Então, 2 sobre 3 estaria bem aqui assim, ó. Como eu tenho 2 pontos, faça a reta. Pronto. Já está esboçado o desenho. Tá? Fica muito automático quando você entende isso aqui. Ó, y igual, vamos pegar uma difícil. 4 terços de x menos, vou pôr menos ainda, ó, menos 4 terços de x mais 6. Pronto. Você viu isso aqui, pai? Não precisa criar pânico. Se tu seguiu o que eu tô te passando, acabou, filho. É só partir pro abraço. Só de olhar aqui a gente sabe que o B é 6 positivo. Não, meu desenho não ficou bacana, né? Esqueci de olhar isso aqui antes de fazer aqui. Então vamos fazer assim, ó. Olha lá, eu já sei que o B é 6 positivo.
Então ela vai passar lá no 6. Vamos supor que o 6 seja aqui. E aonde que ela corta o eixo x? No valor de menos b. Então ficaria menos o b. Menos b. Então menos 6. Sobre o a. Menos 4 sobre 3. Então a divisão de fração, a gente conserva a primeira, multiplicaria pelo inverso da segunda. O inverso de menos 4 terços é menos 3 quartos. Sim, Yasmin, sempre. Porque se eu pegar essa função aqui, ó, f de x igual a ax mais b. Se eu colocar zero no lugar do x, se eu fosse resolver isso aqui, o b que está positivo vai para lá negativo. E o a que está multiplicando, ele vai dividindo. Então, sempre é menos b sobre a. Sempre. Né? Esse ponto aqui, ó, ele é chamado de zero da função. Porque é onde o y vale zero. Ou, quando a gente pega uma equação igual a zero e resolve, a gente está encontrando a raiz da função. Então aqui, gente, ficaria menos vezes menos mais, ficaria 18 sobre 4, que a gente simplifica por 2, fica 9 sobre 2. Ou 4,5, você que sabe. Então vamos colocar aqui, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloquei um a menos. 1, 2, 3, 4 e meio, então daria aqui 3,5. Então esse pontinho aqui seria o 9 sobre 2. Ou 4,5, você escolhe. Pronto. Marcados os dois pontos. Traça a reta. Tá aí. Então, isso aqui é um jeito... Deixa eu só ver o horário aqui, eu tô 2 minutos. Então, isso aqui é um jeito mais rápido de você tentar fazer isso aqui. Como que eu poderia, então, responder, né, essa questão aqui, ó? De um jeito bacana. Olha lá. Só de olhar aqui nesse gráfico, eu já sei que o B é 4, né? Então, já sei que o B é 4, só de olhar aqui. Então, vou anotar isso. O B é 4. E eu não sei o ponto onde toca o eixo X, ele não me deu. Mas eu sei a coordenada desse ponto. Eu sei que a coordenada desse ponto é que se o X for 10, o meu Y é 5. Então, como isso é uma reta, é uma função do primeiro grau. Ela é do tipo y igual a ax mais b, só que o b é 4. O que significa esse ponto? Esse ponto significa que se no lugar do x eu colocar 10, no lugar do y eu tenho que colocar 5. Então agora eu vou resolver essa equação. O 4 está positivo, ele vem negativo. A vezes 10, obviamente 10A. 5 menos 4, 1. 1 igual a 10A. Então, na verdade, o A é 1 sobre 10.
Então, qual que seria essa função? Essa função seria f de x igual ao a x mais o b. Então, seria 1x décimos, 1/10 de x mais 4. Ou a gente pode colocar também x sobre 10 mais 4. Mas essa seria a nossa resposta, tá? Dessa questão. Mas eu não queria que você fizesse isso. Porque eu não te expliquei isso aqui ainda. Eu queria, gente, que você só interpretasse o gráfico. O que significa esse ponto? Se no lugar do x eu colocar 10, o meu y tem que dar 5. Se eu colocar 10 aqui no lugar do x, 10 vezes 10, 100 menos 4, vai dar 5? Então não é a letra A. Se eu colocar 10 aqui no lugar do x, 10 vezes 10 mais 4, vai dar 5? Não. Se eu colocar 10 aqui no lugar do x, 10 sobre 10, 1 mais 4, 5. Vamos ver se a outra aqui vai dar? 10 sobre 10, 1 menos 4. Não dá 5 positivo. E aqui, menos 10 sobre 10, dá menos 1, mais 4, dá 3 negativo. Então, a única que daria 5 positivo é essa. X sobre 10 mais 4. Eu só queria que vocês fizessem isso. Só interpretassem o gráfico. Eu não queria que vocês fizessem aqueles cálculos que eu acabei de fazer lá. Deixa eu voltar aqui a tela, caso alguém queira tirar um print aí. Beleza, gente? Alguma pergunta? Ficou claro para vocês? Não. Onde eu queria chegar? Ficou. Que bom, então. É isso aí. Nos vemos agora, fechou? Beijo para quem de beijo, abraço para quem de abraço. Tchau, obrigado.